Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabe. Tive o prazer de encontrar o Marcelo Doeck aqui na FIF. Ele fez uma palestra sobre como contar histórias que inspiram. Muito bacana, Marcelo, parabéns aí. Conta um pouquinho do seu xodó aí, que é a sua empresa de storytelling. Valeu, cara, obrigado. A Social Docs é uma agência, meio produtora, e a gente trabalha com storytelling para causas, basicamente. Então, contando histórias de transformação, de impacto social, mas atendendo exclusivamente ONGs, institutos, fundações e negócios sociais, que estão hoje fazendo um trabalho que é importante e que precisam ter voz. Precisam de boas histórias para poder comunicar, engajar e gerar valor para a sociedade. Muito bacana. E o mercado que tem, como você mesmo falou, tem muitas histórias, você até tem que escolher qual é a melhor para contar, né? É isso que acontece no mundo das organizações sociais. Você senta com cada ONG, fundação, você começa a conversar, tem um monte de histórias, né? E uma melhor que a outra. Então acho que o grande desafio é como é que você faz para escolher aquela que simboliza melhor a sua atuação, que vai ajudar para o objetivo que você precisa. Então é uma peneira, assim. E aí entender sobre narrativa é importante para poder fazer essas coisas. E acho que outro ponto importante para fechar é que os gestores, né, Marcelo, eles têm que valorizar, principalmente a história em vídeo. E acho que muitas vezes o pessoal não valoriza e por isso que ficam com as histórias não tão bem contadas, né? É claro que o audiovisual hoje é uma ferramenta super importante, cada vez mais acessível, que te permite usar recursos de linguagem cinematográficos que deixam a peça e a história ainda mais envolvente. Então acho que cada vez mais pensar em audiovisual. Muito bacana, muito legal. E aí em São Paulo a gente conta do Origami Club, que é onde a gente está gravando. Fechado. A gente conta a história do origami. Valeu. Obrigado pela presença de vocês. Uma honra poder estar aqui dividindo um pouco desse conteúdo. Vou começar rapidinho com uma história. Ontem à noite estava no jantar, lá no hotel, e aí, bom, palestrante no FIF tem que ficar convidando todo mundo que encontra para vir para a palestra, né? E aí uma das pessoas que estava lá falou, pô, mas é só palestra de storytelling, só contar história, e como é que você faz? Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que contam história, a gente não se interessa e tal, e daí eu intimei ela. Então você vem amanhã na minha palestra, e aí eu quero que você me fale se você vai ou não prestar atenção nas histórias que eu vou contar. E ela falou, não, pode deixar. Tomara que ela chegue daqui a pouco. Mas eu esqueci de uma coisa que essa palestra é logo depois do almoço, então, na verdade, a minha resposta subiu muito mais, porque é difícil segurar a atenção de vocês depois do almoço. Mas eu prometo que eu vou me esforçar. É um prazer estar aqui. E eu queria só passar algumas telinhas em um vídeo para dar um contexto do que a gente faz lá na Social Docs, e aí a gente começa a falar de fato do conteúdo, tá bom? Então vou começar com um videozinho. Eu vejo esses meninos aqui na comunidade, eu vejo o potencial que cada um tem, né? E para mim ser educador também é conseguir descobrir o que cada pessoa tem de melhor. اسمي محمد ماهر لويس عبد ربه وعمري 12 سنة دين الإسلام. عمري غير سوفيلياني بن 12 أنا يهودي. O mundo ideal partiria da concepção que a Terra pertence ao ser humano. Teve um dia um imigrante que ele me falou, eu sou morador deste planeta, então tenho o direito de ir de um lugar para outro para tentar uma vida melhor. Ou olha lá para fora. O que você pode fazer?
O que você gostaria de fazer? Vamos fazer? Então, eu trabalho há 10 anos com narrativas, com storytelling, e há 2 anos e meio atrás, junto com o Henry, que está ali, a gente fundou a Social Docs, porque a gente entendeu que a gente precisa ajudar as organizações e as causas a darem voz para as suas histórias. A gente vive num mundo hoje cada vez mais complexo e as causas precisam ter voz, e a gente trabalha justamente para isso, em 2 frentes que eu já vou explicar. Mas a gente precisa dar voz para essas causas e ajudar as organizações, institutos e fundações a contarem melhor essas histórias. Porque no final das contas, a gente acredita muito no poder transformador que uma história tem, E uma história ela tem sim esse poder de transformar as outras pessoas. E aí como é que a gente cria esse círculo virtuoso para que as pessoas possam continuar contando histórias e aí a gente construir um mundo melhor. E a outra coisa que a gente acredita é que qualquer pessoa deve ser capaz de contar uma boa história. Então, a gente tem um foco muito forte no setor social, e essa é a nossa atuação, mas mais do que isso, a gente desenvolveu a nossa metodologia e ela precisa chegar em qualquer pessoa. Então, é por isso que a gente trabalha nessas 2 frentes, de produção audiovisual, isso aqui foi um trechinho de um trabalho que a gente faz, mas também na parte de consultoria, oficina, e workshops, onde a gente capacita as pessoas. E aí não importa a organização, o tamanho da ONG, se é de fundação, não importa, mas a gente capacita as pessoas a pensarem, colherem e contarem melhor as suas histórias. Então, a Social Docs tem 2 anos e meio de vida, a gente desenvolveu aí projetos dos mais diferentes setores, causas e áreas do setor social. E aí eu resolvi trazer aqui então 5 lições que a gente aprendeu juntos aqui. Hoje eu estou aqui na frente, esse é um trabalho que na verdade ainda é muito construído por mim e pelo Henry, mas são 5 lições que a gente queria dividir com vocês para poder despertar um pouquinho o que é uma boa história, como é que a gente faz para contar essa história, o que a gente precisa pensar quando a gente pensa em histórias. Então a primeira coisa é isso aqui, assim, a gente de fato pensa e aprende por meio das histórias. Então, a nossa vida é repleta de acontecimentos, de casos, e a gente recebe diferentes tipos de informação o tempo todo. E quando a gente chega à noite, a gente fica tentando juntar essas coisas, dar sentido e significado para os fatos que acontecem, porque a gente precisa mesmo, o nosso cérebro para processar informação precisa pensar por meio das histórias. Isso, na verdade, é uma coisa que vem de muito, muito tempo atrás. Tem muita gente que pensa, que discorre e que escreve sobre o poder das histórias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente está numa palestra curta, não vou conseguir aprofundar muito, mas Aristóteles é o primeiro grande filósofo, pensador que pensa sobre de onde vêm as histórias, como é que as histórias se organizam, qual que é o poder delas. Depois essa apresentação acho que vai estar disponível para todo mundo, então esses são... O Aristóteles, a Poética, é um livro. Depois o Freytag, que é também um pensador alemão, ele é a primeira pessoa que fala sobre essa ideia do arco dramático, que também pode ser entendido como começo, meio e fim de uma história, E ele escreve um artigo sobre isso, muito importante. Depois o Campbell, o Campbell é um clássico, da narrativa, da indústria do cinema, com aquela coisa da jornada do herói, e influenciou um monte de gente, e toda uma indústria de contadores de história. E o Balzac, que é um cientista e que faz exercícios, faz pesquisas sobre o poder da empatia, o que uma história faz com a nossa cabeça, como é que a história muda a nossa cabeça quando a gente tem contato com uma história. Então são algumas referências que eu não consigo aprofundar aqui, mas que dão conta de falar sobre isso, assim, como é que a gente está o tempo inteiro fazendo associação com coisas que a gente percebe por meio das histórias. Mas ao mesmo tempo eu não queria deixar
vocês nesse lugar só do campo de estudos das referências. Então eu trouxe para vocês aqui um videozinho, que é um experimento, na verdade, que vai fazer a gente sentir um pouco isso. Como é que a gente sente, entende informação por meio das histórias, tá? Quer só me... É 1 minuto esse vídeo, muito simples, tá? Um vídeo muito simples, mas eu acho ele poderoso. Alguém que torceu para a bolinha? Levanta a mão se alguém torceu. Alguém sentiu alguma emoção, algum tipo de ansiedade ou aflição? Alguém? Gente, assim, são formas geométricas em movimento e nada mais, tá? O resto é tudo da nossa cabeça. E quando a gente está em acesso à informação, quando a gente tem os números, quando a gente tem as mensagens, tudo isso, na verdade a gente está fazendo o tempo todo isso com a nossa cabeça. Tentando decodificar, entendendo, criando conexões, porque a gente vive e entende as coisas por meio das histórias. E já que a gente vive e entende as coisas por meio das histórias, é muito importante então que a gente entenda o que uma boa história precisa ter. Porque se parar para pensar, você tem algumas pessoas no seu círculo de amigos, da sua família, que é aquela pessoa que sempre é o centro, que conta as histórias, e todo mundo presta atenção, e cada um aqui já está pensando, lembrando dessa pessoa. Mas tem várias outras que às vezes a gente não dá muita atenção, a pessoa não consegue construir, né? Então eu vou falar aqui de 4 coisas, e aí, claro, falando com o recorte do impacto social, né, que são coisas que a gente precisa pensar quando a gente for contar uma boa história. E aí eu vou trazer também sempre exemplos dessas coisas por meio de vídeos, para a gente ver como é que isso acontece na prática. Acho que tem uma coisa importante aqui, a gente fala isso em todas as palestras, oficinas que a gente dá. O audiovisual é a nossa forma, é a nossa ferramenta de trabalho, a gente trabalha muito com os vídeos. E aí vocês vão ver os exemplos aqui. Mas na verdade essas premissas todas que eu estou falando, elas não são exclusivas do audiovisual. São premissas que são universais e funcionam em qualquer formato, em qualquer meio. Tá? Mas a gente traz exemplo do audiovisual porque acho que fica mais fácil e é uma experiência mais completa em termos de você ver, assistir, enfim, e ouvir, né? Então a primeira coisa é que na grande maioria das vezes que você for contar uma história de transformação social para inspirar alguém, você vai precisar engajar a sua audiência, você vai precisar engajar seu público, seja numa reunião, seja numa grande audiência, você sempre vai precisar buscar esse engajamento. E aí eu trouxe aqui um exemplo, na verdade é um estudo que foi feito de um livro chamado Quanto Vale Salvar uma Vida, que foram 2 campanhas testadas na África, né, para os americanos doarem, na verdade, e a campanha daqui falava, isso aqui está escrito, 30 milhões de pessoas passam fome na África, passam fome todos os dias na África, faça a sua doação. E do lado de lá, tem o Joshua, que mora em Kaduna, na Nigéria, e não tem almoço para amanhã. Faça a sua doação. Qual das duas você acha que conseguiu arrecadar mais dinheiro? A do Joshua, de cá? Todo mundo concorda? Alguém acha que não? Bom, essa campanha aqui ela arrecadou 10 vezes mais do que a campanha de lá. E nem preciso explicar muito. Me ajuda aí, por que essa campanha
arrecada tão mais, ela chama tão mais atenção. Tá contando a história de Joshua. Tem uma história, tem um nome, que mais? Oi? Torna pessoal, que mais? Ela dimensiona um almoço, por exemplo, ela ficar sem fome. Sim, ela tem uma coisa que é concreta, né? Ela me empodera, na verdade. Um almoço, eu topo, eu posso ajudar. E um almoço, eu de fato estou ajudando. A fome de 30 milhões, assim, se a gente pode juntar esse evento inteiro aqui, a gente não vai fazer nada com esse problema. Então, quando a gente precisa engajar, a gente sempre recomenda muito a gente ter uma boa história e contar essa história. Porque tá aqui, vocês acabaram de me falar, sem precisar explicar muito, né, o poder que quando a gente tem uma história concreta, que tem um pedido claro, essa história tem um pedido claro também, né, e tem um senso de urgência. O almoço é amanhã, não pode esperar. Não adianta ficar esperando. Quanto tempo vai resolver isso aqui? Não, você precisa dar agora. Então, tá. A gente, nesses 2 anos e meio de estrada aí do setor social, trabalhando com ONGs de diferentes tamanhos, e formatos e causas, o que a gente percebe é que, assim, o mundo do setor social, diferente do mundo corporativo, que era uma história pregressa, aí depois que eu parei de beber, eu parei com isso, o mundo do setor social está cheio de boas histórias. No mundo corporativo você fica lá, qual é a história da marca, workshops, e aquela coisa toda, para encontrar a história. E ao contrário, aqui o problema é outro, é como é que você faz para escolher uma história, né? Para escolher aquela boa história. E às vezes a gente tem dificuldade, porque a gente quer o tempo todo contar tudo de todo mundo. E quando a gente conta tudo de todo mundo, a gente está indo lá no 30 milhões passam fome na África. E a gente não consegue gerar esse engajamento. Então, a primeira coisa que quando a gente precisa ter muita clareza que comunicar é fazer escolha, né? E o que você escolhe comunicar, você deixa para trás tantas outras coisas. E essa escolha precisa ser feita com clareza. E aí vem essa discussão, né? Qual é o personagem, qual é aquela história que representa a sua causa, que representa o trabalho da sua organização. É uma discussão importante, assim, para ter. Vamos escolher o menino ali, mas por que ele? Ele tem as características que a gente precisa passar? Ele teve uma transformação que é importante, que representa o trabalho da organização? Então, essa é uma discussão sempre muito importante quando a gente vai contar uma história, para poder criar essa conexão, para, no final das contas, você estar lá, ou seja, captando recursos, ou buscando um tipo de engajamento, ou voluntariado, não importa. Você tem algum objetivo, você precisa fazer bem essa escolha. E aí, assim, essa coisa do drama do personagem, né? A gente precisa mostrar, né? Esse personagem, de fato, se ele está tendo um bom desempenho, se ele teve uma transformação graças ao trabalho da ONG, atuação da organização, a gente precisa mostrar esse problema. A gente precisa mostrar que ali existe alguma coisa e que agora essa coisa está melhor. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês de um trabalho que a gente fez para o Arredondar. Quem conhece o Arredondar? Deixa eu contar rapidinho. Então, bom, em São Paulo eles atuam, acho que em vários estados do país, mas você vai no supermercado, por exemplo, você gasta R$ 9,70, você tem a opção de arredondar aqueles 30 centavos, e esse arredondamento, então, ele vira uma doação. Ele vai para o Arredondar e depois o Arredondar distribui para ONGs beneficiárias, tá? E a gente fez então um filme contando uma história para o Arredondar, porque o Arredondar estava prestes a entrar no Pão de Açúcar, tá? E aí a rede do Pão de Açúcar ia começar a oferecer o Arredondar para os clientes. E estava com uma dificuldade muito grande, porque na verdade você precisa convencer o caixa. Se esse cara não fizer a pergunta, não existe o Arredondar. E eles viam já de um histórico complicado de convencimento desses caixas em outras redes, em outros formatos, modelos de negócio. E no Pão de Açúcar não dava para errar, assim, porque na hora que você entra numa empresa, né, do tamanho do Pão de Açúcar, era uma chance de ouro, assim. E aí então a gente fez esse trabalho juntos, que foi um filme que nasceu para a gente poder mostrar para os caixas do Pão de Açúcar que uma pergunta podia valer muito a pena na vida de algumas pessoas. Então eu vou mostrar esse filme para vocês agora. Minha mãe penteava, minha madrasta me enterrou pelos fios da figueira, um passarinho
amor meu. Show, passarinho da figueira do meu pai. Show, passarinho da figueira do Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem ouviu uma história, que me conte de outra, né? O Gabriel pode contar a história dele. Era uma vez... Fala. Eu sei a minha história. É muito longa, Lu. É que tem. Era uma vez um menino de uma família simples. Meu nome é Gabriel Vasconcelos de Souza, tenho 14 anos e moro aqui no Jardim Maria Lu. Um menino difícil, com um temperamento muito difícil, com muitas dificuldades na aprendizagem. Ele sabia todas as letras, mas ele não conseguia juntar e falar as letras junto, o que era. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu era um aluno exemplarmente ruim. E com uma descrença nele próprio, né? Eu lembro que eu sempre dizia para ele, Gabriel, você precisa acreditar que você pode. E ele respondia para mim, Lu, eu sou burro, eu não aprendo nunca. Eu vejo esses meninos aqui na comunidade, eu vejo o potencial que cada um tem, né? E para mim ser educador também é conseguir descobrir o que cada pessoa tem de melhor. Nesse lugar tinha capoeira, brincadeira, música, dança. Não se identificou com nenhuma daquelas coisas. Ele sempre se achava menor. Eu não sei tocar, eu não sei dançar. E aí a gente foi descobrindo que a praia dele era outra. Ele adorava escutar as histórias. Todo tipo de história que podia existir no mundo, esse menino escuta. Ok, pessoal. Então a gente foi vendo que ele era um exímio contador de histórias. Aí foi quando eu comecei a contar história, que eu percebi que pra falar eu sou bom demais. Participou de Festival Internacional de Contadores de História. E aí ele foi aplaudido de pé, né? E aí ele começou a escrever as histórias dele. E ele trazia, e eu lia e falava, Gabriel, você é um escritor. Aí todo mundo, nossa, você é bom, você aprendeu com quem? Esse menino, minha gente, sabe o que aconteceu? Menino subiu de nota. Em vez de 4, subiu para 5, 6, 7, 8. E, meu Deus, eu não sei que milagre, eu tirei um 10! Coisa que emociona a gente na OCA é isso. Porque eles dão o direito de falar para as crianças assim, você pode, você é importante. Bom, esse filme foi um baita sucesso lá dentro. A primeira coisa que aconteceu com esse filme foi que ele deixou de ter um papel exclusivo para falar com as caixas. A gente acabou usando ele para diversos outros motivos, do tipo falar com os consumidores, prestar conta para os investidores e assim por diante. A gente teve um aumento esse filme gerou um engajamento 40% maior do que as outras iniciativas que eles vinham fazendo. E transformou muita coisa importante, e a mais importante é a conta no final da palestra. Tá, outra coisa é, quando a gente for contar uma história, muitas vezes você precisa dar o contexto daquela história. O contexto importa, assim, muitas vezes a organização, ou o seu doador, ou a sua audiência não sabe qual é o contexto. E quando a gente vê só um pedaço da história, a gente muitas vezes não consegue enxergar o todo. Então, essa figura aqui é só um exemplo, porque significam coisas diferentes, dentro e fora de contexto, né? Então, a gente precisa ter muita clareza, porque também cada história que você conta, ela está dentro de um contexto, dentro de um lugar, de um objetivo, de uma campanha, de um pedido, de uma reunião, não importa. A gente precisa ter clareza se a pessoa que está ouvindo, ela entende esse contexto, conhece esse contexto, né? O contexto ajuda a dar o tamanho do problema também. Se a gente não consegue
dar esse contexto, e muitas vezes a gente não consegue conectar e fazer o pedido porque a pessoa não entendeu o tamanho do problema, que ela pode ajudar a resolver. Com colaboração, com a doação, não importa. E aí, como é que a gente mostra o contexto para ajudar? Tem um filme aqui que eu separei, esse filme não é nosso. Bom, eu acho ele uma das obras mais incríveis que eu já vi quando a gente fala de impacto do setor social. Mas eu escolhi ele porque ele fala de contexto. Assim, ele é um filme que se a gente não assistir o contexto inteiro, a gente não entende por que é tão importante apoiar essa causa. Tá bom? Country's just not safe. You've got to leave. Into the deep dark. Yeah, I think it's getting closer. That's the hospital. Cubs have been waiting. Merry Christmas. How are we supposed to get from there to there? Just take the thing you can do. City under siege. Constant bleeding. They've only got enough ammo. Oh my God. I will find you. You bring me when you get there. I'm not getting on the boat without you. Just turn it on. Just go! Are you related? No. I mean, We found a family for Arthur. he's all I've got left. 60th of May 2003. It's today, happy birthday. Hope you made a wish. And what are your parents' names? Vivian, your this is hard. Can you tell them everything? Bom, acho que o recado está dado, né? Mas agora que a gente vira inteiro, você percebe que se a gente tivesse visto só um pedacinho, a gente não ia entender o todo, a gente não ia se conectar da forma que a gente se conecta. Então, esse é o recado, assim, precisa pensar no contexto que você está, na história que você vai contar, para quem você vai contar, para que isso faça mais sentido, para que ganhe mais força, para que empodere a própria história quem está contando. Vai ter vezes que você não vai ter tempo para contar aquela história longa, para engajar as pessoas em 3, 4, 5 minutos. Você vai precisar tirar de um livro inteiro uma página, e aí você vai precisar ser sintético. E acho que esse é um dos exercícios mais difíceis que tem quando a gente pensa em contar histórias, principalmente porque uma história ela tem essa coisa de a gente ter um engajamento com o personagem, a gente entender a vida daquele personagem, o que está acontecendo. Então, é de fato um exercício muito difícil. A gente costuma provocar bastante nas oficinas que a gente dá lá em São Paulo. Mas as perguntas são essas aqui. Como é que você tira aquilo que é essencial da sua história? Né? O coração, a gente costuma falar o coração da história. Porque no final, seja para você produzir um filme, você escrever um texto, um post, o exercício de ficar lendo e relendo, e é palavra por palavra mesmo. Não, essa aqui ela não faz parte da essência, essa também não, essa aqui eu estou falando de novo, uma coisa que eu já falei lá na frente, atrás, e assim por diante. Assim. Então esse é um exercício mesmo de ficar limpando, tirando, descascando a cebola, né? Ou tirando o néctar, para a gente chegar no essencial da história. E aí depois você tem esse outro desafio, né? De muitas vezes você tem formatos diferentes para comunicar, seja um e-mail, uma carta, ou um vídeo de 1 minuto que você precisa contar um monte de coisas num curto espaço de tempo, né? E esse é o exemplo que eu trago para vocês. Bom, também acho que bastante conhecido, mas de um filme que ele tem tudo que precisa estar lá,
e, acima de tudo, tem uma história muito bem contada, de uma maneira muito rápida, em 1 minuto. Claro que a gente entende que esse filme, diferente do Arredondar, por exemplo, que é um documentário, né, esse filme é montado, né, uma ficção, né, bom, claro, baseado em fatos reais, essas coisas acontecem. Então, acho que tem também essa diferença da gente pensar nas histórias, né? Mas ela está aqui, de uma maneira muito sintética, ela apresenta um problema, existe toda uma questão, né, que é super complexa que está acontecendo, e acho que esse filme tem uma outra questão de trabalhar os personagens, assim, tem um menino que está ali, né, à beira da morte, e tem um papel muito importante do doador, né? Então ele também trabalha com essas duas óticas diferentes, que é uma outra coisa que a gente explora e discute muito nos cursos, de pensar, né, o ponto de vista da história e como é que você pode trabalhar, às vezes, 15 minutos, às vezes, do ponto de vista A ou B. Então, aqui fica um outro pensamento, uma outra lição que a gente traz de como é que você faz para ser sintético. E aí, quase sempre, você precisa de algum tipo de ajuda, assim. Seja você está numa campanha de captação de recursos, quantas pessoas aqui trabalham, se envolvem de alguma maneira com captação de recursos? Com comunicação? Então, assim, a gente trabalha, né, o nosso universo é o universo da comunicação, seja para captar recurso, seja para criar algum tipo de engajamento pela causa, por alguma ação específica, seja para criar awareness, reconhecimento para aquela causa. Então, acho que esses são os 3 grandes campos de trabalho, mas você sempre está pedindo alguma coisa. E aí é muito importante toda essa discussão aqui, né? Para que serve essa história? No final do dia, você está contando essa história por qual motivo? Né? E isso importa, assim, na decisão sobre qual história você vai contar. Essa é uma outra pergunta que a gente adora fazer. Tem alguma ação específica? Tem algum objetivo? Doar, compartilhar, conhecer, ligar para, não importa, assim, mas a gente precisa entender qual é esse objetivo e essa ação específica. E a gente precisa fazer esse pedido para as pessoas, porque você faz um filme, gasta lá seu tempo, energia, muitas vezes dinheiro, seja médio, pouco ou muito, né? E aí você termina falando, apoia essa causa. E aí, apoia essa causa, para mim significa uma coisa, para ela significa outra, lá atrás significa outra, cada um entende do jeito que quer o apoio a essa causa. Só que você tem um pedido muito específico e importante para fazer. Então você não termina falando apoio a essa causa, termina falando R$2,50. Às vezes uma reunião você vai terminar falando R$2,50 mil. Porque se você falar 2, você acha que, sei lá, um grande doador pode doar 20 mil e você vai pedir 500, o cara vai te dar 500, assim. Então, é muito importante ter clareza disso e esse pedido vai ficar, esse objetivo vai ficar mudando o tempo todo, ele é vivo mesmo, mas você tem que entender isso para poder fazer o pedido com muita clareza, para facilitar a vida da pessoa que está assistindo. Então tá bom, preciso mandar isso aqui para 10 amigos no WhatsApp. Beleza, então faça esse pedido. E aí a gente vai ver um filme, esse é mais um daí também produzido pela Social Docs, uma campanha que a Teto está organizando, uma campanha de crowdfunding, está no ar inclusive a campanha, e
E aí ele tem alguns elementos de tudo que a gente falou, tem um personagem, mas o importante daqui é que a gente fez questão de colocar no filme um pedido muito claro para as pessoas. A minha comunidade é um lugar, é uma área super carente, né? Devido à situação financeira das pessoas, as pessoas acabam se afundando, né? Eu vivo com esse pessoal, eu sei o que eles sofrem, eu sei o desespero. De chover de madrugada, eu pegar o guarda-chuva e sair. Tá tudo bem aí, Terezinha, caiu o telhado de fulano e nós embaixo da chuva correndo, tirando as coisas das pessoas, enfiando em outra casa. Eu acabei me tornando líder das 80 famílias, porque aí foi chegando gente, invadindo, a gente não tem como falar não, porque eu acredito que todo mundo tem direito a um teto na cabeça, né? Nós morávamos numa casa de madeirite, 4x4, com um banheiro dentro. Era um lugar que, como é barranco, né? Então toda a água que vinha descia. E assim, a madeirite não segurava, era muita água. Então sempre úmido, sempre sujo, porque chove, aí quando para de chover, aquilo não seca. Eles começaram a andar, né? Eles estavam procurando comunidades, né, para reforma, pessoas que quisessem mudança, né? Conseguir. Nós vamos ver quantas casas, 45, ver quem quer fazer, porque a gente vai construir a casa de todo mundo que quiser. Eu falei, meu Deus, que maravilha, é bom demais. Depois que a teto veio, a casa está mais no alto, então não entra lama, não tem... Chove, bate na parede, mas não joga a parede para dentro. Você pode encostar seu guarda-roupa, você pode encostar seu sofá, né? Mais arejado, porque tinha casas que nem janela direito tinha. Claridade é diferente. Ela é mais aconchegante, assim, no inverno ela é mais quentinha. No calor, você abre, ela é mais arejada. Então ela é bem mais confortável, bem mais aconchegante, bem mais gostosa. Mudou tudo. Eu vou falar assim para você, mais na área da saúde, né? Porque é um lugar que hoje você entra lá e não vê mais um bicho andando no seu chão, né? Onde uma criança pode sentar, de você poder receber uma visita na sua casa. Eu falo da Teta, eu sempre me emociono. Que a mudança foi assim muito grande, muito grande. Hoje uma pessoa entra na tua casa, ela, nossa, casinha bonitinha, nossa, tá organizado. É uma casa confortável, uma casa acolhedora, uma casa digna de um ser humano morar. Eu acho que as pessoas podiam começar a se pôr no lugar das outras, né? Que eu acho que quando você se coloca no lugar de outra, você sente a dor da outra. Eu acho que elas tinham que olhar assim e falar assim, o que eu gostaria que fizessem para mim? Se eu tivesse nessa situação, o que eu gostaria que fosse para mim? Porque a Teto vem para ajudar verdadeiramente, fazer aquilo que outros podiam fazer e não tem o mínimo desejo de fazer. Eu agradeço muito por isso. Bom, a campanha está no ar, então quem quiser ajudar. A gente tem essa coisa também, todos os clientes que a gente se envolve, a gente acaba fazendo a campanha junto, porque é sempre muito forte, né, o nosso vínculo e como a gente acaba construindo essas histórias para os clientes. Queria terminar contando uma história. Eu não sei se a pessoa do jantar de ontem chegou. Acho que não. Não tô gravando. Mas tem aqui. Ah, depois eu vou filmando, depois ela vai assistir. Mas é o seguinte, ó.
Eu faço parte de 0,01% dos privilegiados desse país. Meu pai veio para o Brasil criança ainda com meu avô, eles não tinham nada, vieram fugidos da guerra, vieram sem nada para cá. Meu pai trabalhou muito duro a vida inteira e, bom, graças a Deus ele conseguiu construir um patrimônio importante e acho que como toda a geração dele, as pessoas que vieram fugindo da guerra sempre querendo proteger seus filhos e dar o melhor para eles, né? E eu sempre tive muito mais do que eu precisei na minha vida. Ele sempre me deu muito mais do que eu precisei. E é claro que eu agradeço muito a ele por conta disso, mas o que aconteceu também é que eu cresci a minha vida inteira dentro de uma bolha. Quando você está dentro da bolha, você simplesmente vive, você não tem ideia do que acontece lá fora. Você vai vivendo o seu dia a dia e você vive ali fechado naquela sua bolha, né? Foi quando, há 3 anos atrás, foi a primeira vez que eu visitei uma comunidade, uma favela lá em São Paulo. Demorei 37 anos para sair, né, da minha bolha e conhecer aquela comunidade. E foi quando a gente foi fazer um filme. Era um dos primeiros filmes da Social Docs. Então lembro muito bem como se fosse ontem, assim, porque a equipe se reúne toda lá na Vila Madalena, para quem conhece São Paulo, né, um bairro de classe A lá em São Paulo, e aí era na van, todo mundo junto na van, aquela super energia legal de filmagem, super, bem cedinho, né? E a van sai então da Vila Madalena e pega a estrada até Carapicuíba. Ela começa a subir, né, o morro, a caminho dessa comunidade Quiriri, e a van começa a subir, e aí chega um momento que a van não entra mais nas ruas, então a gente precisa sair da van, a gente pega os equipamentos, né? E as ruas muito estreitas, a gente começa a descer para dentro da comunidade, descer. E aquela hora eu comecei a ficar preocupado, porque eu nunca tinha vivido aquilo, nunca tinha entrado, como eu falei, na comunidade. E eu estava assustado mesmo, estava preocupado com o que podia acontecer, as pessoas olhando, né? Bem ou mal a gente está chegando lá, invadindo aquele espaço, e as pessoas te olham. Eu estava com muito... Tinha uma hora que eu fiquei muito preocupado, porque outra coisa que a gente descia e falou, meu, acabou, né? Não tem mais pra onde descer. Aí você virava uma curvinha, e, tinha mais 300 metros, assim. Então eu comecei a ficar bem aflito. Mas eu não podia imaginar que aquela conversa que eu tive com a Núbia, a mãe do Gabriel, que vocês viram aqui, acho que foi uma das conversas mais transformadoras que eu já tive na minha vida. Porque a Núbia tem uma energia e uma alegria de vida que acho que poucas vezes eu conheci alguém com essa energia, com esse prazer pela vida, com essa força de vontade. Foi incrível a conversa com ela. E ali eu percebi e eu aprendi que a alegria está dentro de cada um de nós. Assim. A gente cresce nessa sociedade maluca que fica tentando te ensinar um monte de coisas do que você precisa ter, do que comprar e do não sei o quê, e na verdade não é nada disso. A alegria está dentro da gente. E a Núbia me ensinou isso e todo dia que eu acordo eu lembro um pouco disso, porque é importante a gente pensar sobre isso, para a gente ter clareza de algumas coisas. E outra coisa que rolou na conversa com a Núbia foi, essa fala está captada aqui, a Núbia falando do Gabriel, que sabia ler as letras, mas tinha dificuldade de juntar as palavras, né? E a hora que ela fala isso, minha cabeça foi direto para minha casa, assim, porque eu estava com a minha esposa, e a Lívia, minha filha, estava com 6 anos na época, e a gente estava super preocupado, porque a Lívia estava com dificuldade de aprender a ler, claro que, né, respeitando as proporções, mas a gente estava super aflito, porque as amiguinhas lendo, e ela, não sei o que, a gente estava nessa coisa, né? E aí eu vi a Núbia falando aquilo e eu me dei conta que lá no fundo, na essência, nós somos todos iguais, né? A nossa experiência, os nossos desejos, o que nos faz bem, as nossas angústias, no final todo mundo é muito parecido. Isso me deu uma perspectiva e um jeito de olhar para o outro também que mudou minha vida, assim. Então eu resolvi terminar com essa história, porque esse dia eu encontrei e eu finalmente descobri, depois de 37 anos, qual era o meu propósito, que é poder contar essas histórias para inspirar as pessoas. Essa é uma história que foi muito importante para a Oca, foi muito importante para a Redondar, para a Núbia, mas ela foi muito importante para mim.
percebi que essas histórias elas têm um impacto enorme lá na ponta, mas elas têm o potencial de impactar enormemente a Faria Lima, a JK, o Leblon, Ipanema. Elas podem transformar a sociedade de um jeito muito, muito poderoso. Então fica aqui esse recado, esse compromisso que eu acho que vocês precisam assumir de contar essas histórias. Porque essas histórias elas ajudam sim a inspirar as pessoas. E é só com elas que a gente vai conseguir passar as mensagens que a gente precisa para construir um mundo melhor. Muito obrigado, gente. Tempo esgotado. Bom, se alguém quiser, eu tô aqui, tá? Gente, ó, eu não sei quem é do Rio aqui. A gente vai dar uma oficina aqui no Rio, dia 16 de maio. É a primeira vez que a gente está vindo para cá, é uma oficina que a gente faz aberta nas pessoas, as pessoas podem ir lá se inscrever. bit.ly/WKS de Workshop SD Rio. Então, bom, estão super convidados a quem puder vir, compartilhar, divulgar. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Foi uma honra, um prazer ter aqui com vocês. Valeu.